Tudo bem, pessoal? Vamos aí para a segunda parte da aula do encontro 1, do ciclo 1, do 15º PIC da OBMEP, turma de nível 3 aí. Hoje nós vamos falar de equações do primeiro grau com uma incógnita, né? Essa aula aí é da turma de nível 3 do Polo Betim, do PIC MG01, né? Tem o coordenador Juciano Nonato Costa. Tem aí a secretária regional que ajuda a gente em tudo, é Denise Gonçalves de Castro, e eu, professor orientador da turma, Carlos Eustáquio Pinto. Gente, lembrando, é uma aula, é uma videoaula, né? Não é uma aula presencial, não tem aquela dinâmica que a gente tem na aula presencial. Então, vocês vão mandar as dúvidas, a gente vai ter um momento para tirar as dúvidas também. E nós vamos fazer o melhor que a gente puder nesse período aí de isolamento social, né? Devido à Covid-19. Tudo bem? Vamos lá. Equações do primeiro grau com uma incógnita. Bom, para motivar o estudo das equações do primeiro grau com uma incógnita, e eu sei que muita gente já sabe muito bem isso, domina. Eu até vou pedir para vocês resolverem o problema. Os problemas, se estiver tranquilo, vocês já estão bem tranquilos nessa parte e talvez vocês possam até descartar essa videoaula. Tudo bem? Gabriel ganhou certa quantia de presente de aniversário. Gastou 20% dessa quantia na compra de um headphone Bluetooth e 35% do que restou na compra de um cartão de memória, ficando ainda com R$ 169. Qual foi o preço do headphone? Se você quiser fazer uma pausa e resolver esse problema montando uma equação do primeiro grau com uma incógnita, ótimo, que a proposta nossa de hoje é essa, tá bom? Um segundo problema motivador, que é do portal da matemática, eu fiz uma ligeira adaptação nele. Joaquim falou que seu irmão tem 5 bolinhas de gude a mais do que ele, e que os dois juntos possuem 30 bolinhas de gude. Todas as bolinhas de gude de ambos estão em perfeito estado. Explique por que Joaquim deve ter cometido algum erro. Por que ele falou aí que não está coerente quando a gente vai identificar a quantidade de bolinhas? Dá uma pausa, tente resolver. E vamos aí para o próximo problema motivador. Também é do portal da matemática. Um condomínio é composto de 2 edifícios, bloco A e bloco B. Cada andar do bloco A tem 4 apartamentos e cada andar do bloco B tem 2 apartamentos. Se o total de apartamentos neste condomínio é 140 e o bloco A tem 3/4 dos andares do bloco B, quantos andares tem cada um dos blocos? É um problema um pouco mais difícil, mas também não é tão difícil assim. Se quiser fazer uma pausa e resolver, ótimo. Se não, vamos continuar com a aula. Bom, forma de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. O que é isso, né? O que é equação do primeiro grau? É uma igualdade, né? Toda equação do primeiro grau com uma incógnita, ela pode ser escrita na forma de uma igualdade assim. Um número real, geralmente diferente de zero, porque se for zero, o b também tem que ser zero, né? O número real vezes a incógnita, que é o x, que é igual a um outro número real. Pode ser, na verdade, até o mesmo, né? B. A é real, B é real, igual está dizendo, A diferente de zero, e x é a incógnita da equação. Exemplos. Essa equação pode ser escrita dessa forma. A gente pode usar operações aqui que eu vou falar a seguir para escrever dessa forma. Essa equação também a gente consegue escrever dessa forma. E essa terceira equação também conseguimos escrever nesse formato. Operações que não alteram uma igualdade. Isso aqui é o ponto-chave das equações. Tudo para resolver equações se resume a esses dois. Uma equação do primeiro grau com uma incógnita, né? Se resume a esses dois pontos aqui que nós vamos discutir. Se adicionarmos ou subtrairmos, né, o mesmo número a ambos os membros de uma igualdade, então os membros continuarão iguais. Por exemplo, 4 é igual a 4. Se eu somar 3 a ambos os membros, né, o que são os membros? Vamos voltar aqui, ó. Primeiro membro, segundo membro, tá?
Primeiro membro da igualdade, segundo membro da igualdade, tá bom? 4 é igual a 4. Se eu somar 3 ambos os membros, 7 é igual a 7. Continua igual. É isso que significa o que está escrito aqui. Tudo bem? 4 é igual a 4. Se eu subtrair 1 a ambos os membros, vai ficar 3 igual a 3. Continua igual. Está claro? Se multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros de uma igualdade pelo mesmo número, né? Claro que se dividimos, eu estou falando que um número diferente de zero, né? Eu não vou dividir por zero, né? Eu tenho o problema da impossibilidade ou da indeterminação. No material isso está explicado, né, com mais detalhes. E quando a gente tiver o momento de tirar dúvida, também eu posso explicar isso com mais detalhes, tudo bem? Então os membros continuarão iguais, né? O que significa isso? Vou pegar a mesma igualdade, 4 é igual a 4. Se eu multiplicar ambos os membros por 2, 4 vezes 2, 8 é igual a 8, né? Se eu dividir por 2, 4 dividido por 2, vou ter 2 igual a 2. Tudo bem? Não estou falando de dividir por um número diferente de zero, hein? Não pode esquecer isso. Esses dois pontos são primordiais para resolver qualquer equação do primeiro grau com uma incógnita e inúmeras outras equações também, que eu não vou entrar em detalhes aqui no momento agora, tá bom? Resolvendo uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Primeira coisa que você deve identificar é o universo das soluções, né? A incógnita pode ser um número o quê? Ou é um número de qual forma? É um número natural? É um número inteiro positivo? É um número inteiro negativo? É um número inteiro? É um número racional? É um número irracional? É um número real? Tem o formato do nosso sistema monetário, financeiro, por exemplo, 2 casas decimais apenas, né? É isso aí. Identificar esse universo. Bom, a segunda coisa aí que a gente faz, né, aplicar as operações que não alteram a igualdade até isolar a incógnita. Aqueles dois tópicos anteriores que eu falei, né, adição, subtração no caso, ambos os membros, e multiplicação, divisão, divisão por número diferente de zero, é claro, a ambos os membros da igualdade até isolar a incógnita. Isolar a incógnita por exemplo, a incógnita é x, então x, eu vou ter que x é igual a quanto? Entendeu? Se a incógnita é w é igual a quanto? Eu vou ter que chegar a isso ao final da resolução da equação, né? Ao final de todo o processo de solução. Determinar o candidato que pode ser solução, né? Ou os candidatos, no caso de equações de segundo grau, outras equações aí, sistemas. Mas eu já deixei isso aqui para ampliar o universo aí das nossas soluções aí. Mas no caso da equação do primeiro grau, eu vou ter um candidato só, né? Não faz sentido eu ter mais de um, né? Com uma incógnita, é claro que eu estou falando. Bom, esse candidato, né? Por exemplo, e determinou esse candidato? Bom, parece que essa é a solução. Só que depois você tem que determinar o conjunto de solução. Você tem que verificar se esse candidato ele pertence ao universo das soluções, né? Se eu estou falando de números inteiros, quantidades inteiras, eu não posso achar 0,5 aqui, porque senão não vai satisfazer. Então, minha solução é impossível, né? Conjunto vazio, na verdade. Um conjunto vazio, né? Então, esse candidato aqui ele tem que ser coerente com o universo da solução, né? Das soluções da equação. E se eu tiver esse candidato, então o próximo ponto, determinar esse conjunto de solução que, no caso, ou vai ter um elemento só na equação do primeiro grau com uma incógnita, ou não vou ter elemento algum, vai ser um conjunto vazio, né? Se não estiver... se não pertencesse ao universo das soluções. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo, né? Vamos resolver uma equação do primeiro grau aqui com uma incógnita. Então, determina o conjunto de solução de cada equação a seguir, sabendo que a incógnita de cada equação é um número real. Bom, eu tenho que isolar a incógnita x. Então,
4x menos 7. Esse menos 7, ele não está favorecendo o isolamento dessa incógnita. Então, como eu disse anteriormente, eu posso adicionar, subtrair o mesmo número a ambos os membros. Se ele não está me favorecendo, eu tenho que fazer alguma coisa, alguma operação matemática, ambos os membros, que ele não fique aqui. Então eu vou acrescentar 7, porque menos 7 mais 7 é zero, então ele não estará aqui, né? Ah, professor, então é por isso que aquele menos 7 passa para lá mais 7? Só que a gente omite esse passo aqui, né? A gente já vem direto para cá. Mas o importante no pique aqui é você saber o que a gente está fazendo, né? Que isso aqui, a gente está trabalhando a igualdade, né? Está aplicando operações a ambos os membros e mantendo a igualdade. É isso que a gente faz, né? Menos 7 para lá mais 7 na verdade, na prática aí é isso mesmo, mas a gente tem que saber o que você está fazendo. Bom, então ficamos, né? 17 mais 7, 24. Então 4x igual a 24. Então agora, olha só, eu quero isolar o x. Então tem que dividir 4x por quanto? Por 4. Então, para manter aqui a igualdade, eu tenho que dividir o segundo membro da igualdade, da equação, por 4 também. Não é verdade? Então, 4x dividido por 4 é x, 24 por 4, 6. Encontrei um candidato. É um número real? É um número real. Então, a solução dessa equação é o conjunto unitário 6. Tem uma única solução, essa equação, né? Isso é o conjunto de solução. Vamos a um segundo exemplo. 3 que multiplica x menos 2, mais 3, que é igual a 2 que multiplica 2x mais 1 e menos 7. Usando aí as propriedades que a gente já sabe, né? Distributividade, associatividade, comutatividade, que você já deve ter estudado, né? 3 vezes x é 3x, 3 vezes menos 2 é menos 6. 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes mais 1, mais 2, né? Então, ficamos aqui com essa expressão. Posso simplificar isso aqui. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Não é verdade? Mais 2 com menos 7, menos 5. Agora, olha só. Quero isolar o x. Menos 3 não está me favorecendo esse menos 3 para isolar o x. Vou acrescentar mais 3 a ambos os membros. Porque menos 3 mais 3, o que acontece? Zero. E eu fixei o menos 3 aqui, né? Menos 5 mais 3, menos 2. Bom, agora o 4x, eu preciso de x num único membro da igualdade para poder fazer aquela divisão ou multiplicação, se for o caso. Então eu vou subir, eu poderia, na verdade, né? Eu poderia até trabalhar do lado de cá, mas como eu já tenho um número sem incógnita aqui, né? Um número, uma constante aqui que é o menos 2. E aqui eu já isolei parcialmente aqui o x, né? Então eu vou trabalhar do lado de cá agora. Vou subtrair 4x a ambos os membros. 4x menos 4x, não terei x no segundo membro. E como eu subtraí do lado de cá, 3x menos 4x menos 1x, né? Ou menos x, do jeito que você preferir. Bom, eu quero saber quem é x, eu não quero saber quem é menos x, né? Aqui já dá para saber, ó, menos x é igual a menos 2, já dá para saber que ele é 2, mas aplicando aí, multiplicando ambos os membros da igualdade pelo mesmo número, que isso vai me resultar isolar o x, não é verdade? Menos x vezes menos 1 é x, menos 2 vezes menos 1 é 2, encontrei como solução o número 2, né, para a incógnita x. Esse é o conjunto de solução? Sim, porque no exemplo eu estava falando de números reais. Bom, então é esse o processo, né? Eu posso ter aí a fração, eu tenho que tirar aí o MMC, eu posso multiplicar ambos os membros. O processo, aquele negócio de tá negativo, passa por negativo, passa por positivo, você tem que tomar cuidado para não confundir quando o número multiplica a incógnita, né? 3 positivo está multiplicando x e não passa para lá dividindo com menos 3, né? Isso aí que você tem que tomar cuidado, né? Tá subtraindo? Somando, ok.
Está somando, subtraindo, ok. Mas se está multiplicando, ele não passa dividindo, alterando esse sinal. E se ele estiver dividindo, ele não passa multiplicando, alterando esse sinal. É isso que você tem que tomar muito cuidado, que eu vejo muitos alunos cometerem esse equívoco, tá bom? Aplicações das equações do primeiro grau com uma incógnita. Bom, vamos resolver esses dois problemas que são bem simples aí e que, na verdade, a gente estudou tudo isso aí para praticar, modelar uma solução algébrica, né, construir uma equação que resolva o problema. Basicamente, o nosso objetivo principal é esse. Porque a parte mecânica é tranquila, né? Quando os gêmeos Anderson e Ricardo nasceram, Maitê tinha 7 anos. Qual a idade dos gêmeos? Se hoje a soma das idades dos 3 é 34, faltou um acento aqui, tá? Vou corrigir depois, é 34 anos, tá bom? Faltou esse acento aqui. Bem, vou dar uma pausa aqui e fazer essa coisa. Bom, então vamos lá. A soma das idades dos 3 é 34 anos, né? Bom, o que a gente viu é que Maitê é 7 anos mais velha que cada gêmeo. Então, a gente pode designar X para representar a idade de cada gêmeo. Se X é a idade de cada gêmeo, a idade de Maitê tem que ser X mais 7, porque ela é 7 anos mais velha. Somando a idade dos 3, eu vou ter 3x mais 7, né? Resolvendo isso aqui, vai dar 3x igual a 27, então x igual a 9 é a idade de cada gêmeo. Então, ó, problema simples, né? Modelamos, convertemos esse problema por uma equação, né? Fizemos usamos a linguagem algébrica para resolver esse problema, né? E esse é o nosso foco principal, tá? Bom, vamos aí a um segundo problema, um segundo exemplo. Uma herança deve ser dividida entre 3 herdeiros. O filho mais velho receberá... Bom, o filho mais velho receberá a metade, o filho do meio a terça parte e o filho mais novo a metade do que receberá o filho mais velho, menos 6 mil reais. Qual o valor da herança? Olha só como que eu montei. Eu falei que herança é X. O filho mais velho receberá metade, então x dividido por 2. Tudo bem? O filho do meio até essa parte, x dividido por 3. E o mais novo, a metade do que receberá o mais velho, então, x dividido por 2 dividido por 2, x dividido por 4, tá? Menos 6 mil. Então, x dividido por 4 menos 6 mil é o que o terceiro filho, né, o filho mais novo receberá. Isso tudo tem que ser igual à herança. Resolvendo isso aqui, você vai fazer a solução. A herança é de 72 mil reais. Bom, falamos disso, falamos aí de trabalhar com a álgebra, né? Para resolver problemas do primeiro grau. Então, o que nós vamos fazer agora? Bom, agora nós vamos àqueles 3 problemas motivadores lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Gabriel ganhou certa quantia de presente de aniversário. Vamos chamar essa quantia nós vamos chamar de X. Pode ser? Vamos chamar essa quantia de X. X é a quantia. Quantia, tá bom? Escrever nessa prancha digitalizadora não é muito fácil, viu? Então vamos lá, olha só o que aconteceu. Gastou 20% dessa quantia na compra de um headphone Bluetooth. Então vamos lá, o que ele foi gastando? 20% é o mesmo que 0,20 ou 0,2. 20% da quantia, então 20% vezes X, tá? Ele gastou. E 35% do que restou na compra de um cartão de memória. O que mais que ele gastou? Se eu gastou 20% da quantia, sobrou 80%. E ele gastou 35% de 80%. O que é isso? É 0,35 vezes 0,80, que é 0,8, de x. Tudo bem?
gastou na compra do cartão de memória, ficando ainda com 169. Bom, ele gastou isso com headphone e isso com cartão de memória. E se eu juntar com 169, quanto que dá? A quantia. Entendeu? Então, o que nós temos aqui, né? Uma equação do primeiro grau, com uma incógnita. Resolvendo essa equação, eu poderia escrevê-la assim, ó. Olha só o que a gente poderia escrever, ó. X, que é igual a 0,2x. Eu vou fazer essa multiplicação aqui, porque é uma igualdade, né? 0,35 vezes 0,8, isso dá 0,28, tá bom? 0,28x mais 169. Bom, resolvendo isso aqui de forma mais rápida, né? Vou subtrair 0,48 a ambos os membros, então vai ficar x menos 0,48x, porque isso aqui é 0,48. Subtrair 0,48, né? E aqui nós temos 169. Bom, para finalizar aqui, eu vou ter que 0,52x é igual a 169 e dividindo ambos os membros por isso aqui, nós vamos ter que x, que é a quantia original, né, que ele ganhou de presente, é R$325, tá? É isso, R$325, tudo bem? Bom, mas qual que é a pergunta? Qual foi o preço do headphone? O headphone é 20%, né? Ou seja, 0,2 vezes 325. Isso aqui me dá R$65, tá bom? Essa quantia, esse é o valor do headphone. Vamos para o segundo problema, vamos lá para o segundo problema motivador. Já temos aqui já o esquema de solução, vamos lá. Joaquim falou que seu irmão tem 5 bolinhas de gude a mais do que ele. E que os dois juntos possuem 30 bolinhas de gude. Bom, vamos dizer o seguinte, que a quantidade de bolinhas de Joaquim é X e que do irmão de Joaquim é o que ele disse aqui, que tem 5 bolinhas de gude a mais. Então, a quantidade dele é X mais 5. E que os dois juntos possuem 30 bolinhas, né? Todas as bolinhas de gude de ambos estão em perfeito estado. Explique por que Joaquim deve ter cometido algum erro. Bom, gente, qual que é o universo das soluções aqui? Um número que, assim, acreditamos ser um inteiro positivo. Cada um tem uma quantidade palpável de bolinhas, né? Então, como que a gente monta essa equação aqui para entender a situação? A quantidade das bolinhas do Joaquim mais a quantidade das bolinhas do irmão tem que ser 30. Então, 2x mais 5 tem que ser 30. Então, 2x, isso implica que 2x é igual a 25. Olha só o que aconteceu. X é igual a 12,5. Onde está o erro aí que na fala de Joaquim? Tem que ter alguma coisa errada, porque se as bolinhas estão em perfeito estado, não tem meia bolinha. Fez sentido? Então aqui está o erro, ó. O erro está isso. O erro está aqui, porque x tinha que ser um número o quê? Natural, gente. X tinha que ser um número natural. Então a solução nesse caso é o quê? É o conjunto, não sei se vocês lembram, esse aqui é o símbolo de conjunto vazio, né? Que pode ser escrito assim também, né? Conjunto vazio. Chave sem nada dentro. Então é aí que está o erro, né? Que está o erro de Joaquim. Ele deve que é alguma coisa assim, essa quantidade aqui. Se realmente ele tem uma quantidade e o outro tem 5 a mais, isso aqui deveria ser um número ímpar. Ou o outro deveria ter uma quantidade par a mais que ele.
Fez sentido? Então, uma dessas coisas aqui deve estar errada, tá bom? Então, vamos ao próximo problema, que é o problema 3. Também já fiz aí um esquema para solução. Esse é um pouquinho mais difícil, mas não é tão difícil assim não, tá bom? Um condomínio é composto de 2 edifícios, bloco A e bloco B. Cada andar do bloco A tem 4 apartamentos, olha só, hein? E cada andar do bloco B tem 2 apartamentos. Cada andar do A tem 4, cada andar do B tem 2 apartamentos. Se o total de apartamentos nesse condomínio é 140, então olha só, o total de apartamentos do A mais o total de apartamentos do B tem que dar 140, tá? E o bloco A tem 3/4 dos andares do bloco B. Quantos andares tem cada um dos blocos? Bom, eu quero saber dos andares. O bloco A está em função do bloco B. Fez sentido isso? Então, ó, vamos começar aqui falando de quem, então? Vou começar a designar para o bloco B. Tudo bem? Então, o bloco B, eu vou dizer que tem X andares. Bom, cada andar do bloco B tem 2 apartamentos. Então, vai ter quantos apartamentos do bloco B? 2x apartamentos. Vou resumir, vou usar uma sigla aqui, APTOs, né, para apartamentos. Então, o bloco B tem 2x apartamentos, né? É 2 por andar. Então, 2 vezes x. O bloco A tem 3/4 dos apartamentos do bloco, tem 3/4 dos andares do bloco X, né? Então, o A tem 3/4 de x, o quê? Andares. Só que no bloco A tem 4 apartamentos por andar. Ó, cada andar do bloco A tem 4 apartamentos. Então, vou multiplicar isso por 4, né? Não ficou legal aqui, deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui. Então, vou multiplicar 3/4 aqui. 4 vezes 3/4 de x. Isso vai me dar o total de apartamentos. Olha, veja que eu posso simplificar aqui os 4, né? Isso aqui vai me dar 3x apartamentos no bloco A. Total de apartamentos é 140, então eu vou somar apartamentos de B mais o total de apartamentos do bloco A. Isso tem que dar 140 apartamentos. Então, facinho de resolver agora. Olha que maravilha. X é 28. Então, 28 andares. Então, o bloco B tem 28 andares. Tudo bem? Esse é o bloco B. Bloco B, 28 andares. E o bloco A tem 3/4 disso aqui. 28, tá bom? Simplificando aqui, nós temos 21 andares no bloco A. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É o fim da parte 2. Vamos aí resolver os problemas das listas, comentar, tirar dúvidas, mande suas dúvidas. Estou à disposição, tá bom?